Olá, tudo bem? Como vão? Bem-vindos à aula do curso de Empreendendo para a Vida. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que, inclusive, já foi pedido para mim, por alunos. Nós vamos falar sobre uma coisinha chamada criptomoedas ou criptoativos. Você já deve ter ouvido falar, principalmente no famoso do Bitcoin, né? Mas o que é esse monstrinho? Serve para comer? É investimento? É seguro? Será que é pirâmide? Nossa, quanta lenda por trás disso tudo que vai acontecer. Bom, primeiramente vamos entender um pouco do que lida-se com criptomoeda, tá? Não é de agora que as pessoas vêm buscando meios novos e alternativas para investir seu dinheiro e cada vez menos pensa-se em usar papel. Daí saiu os criptoativos. Os criptoativos já existem há um bom tempo no mercado, eles não eram tão divulgados, só que do nada houve uma explosão. O Bitcoin foi uma das primeiras moedas que surgiram. Inicialmente o valor dele era muito baixo e algum grupo de pessoas acabou comprando uma quantidade e quando ele, boom, explodiu para o mercado, essas pessoas acabaram se tornando milionárias. Só que isso não significa que toda criptomoeda vai acontecer isso. Para ser bem sensato, até onde eu tenho conhecimento, só foi com Bitcoin realmente que deu essa explosão louca e algumas pessoas que na época apostaram nisso acabaram ganhando muito dinheiro. Imagina, você compra a moeda a 5, 6, 10 dólares e do nada você compra aí, sei lá, 1.000 moedas e do nada ela passa para 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil dólares a moeda. Então ela cresceu muito rápido, num prazo muito curto, e as pessoas acabaram se tornando milionários, tá? Então o que aconteceu? Aconteceu que essa criptomoeda, ela veio forte, ela teve um nome forte, muitos especialistas acreditam que ela vai acabar no futuro sendo uma moeda reconhecida por todos os países, inclusive muitos estabelecimentos já aceitam receber pagamentos em bitcoins. Então eles já aceitam. Quero lembrar a todos que Bitcoin no Brasil não é considerado moeda. A CVM não reconhece a criptomoeda como moeda e, portanto, não se responsabiliza por nenhum ato ou nenhum investimento causado pela criptomoeda, nem em pró, nem em contra. Até tempos atrás, a moeda não sofria nenhum tipo de tributação, porque não se entendia direito como fazer o controle, sabia-se que as pessoas compravam, vendiam, enfim. Acontece que isso aí virou uma coisa muito louca e as pessoas começaram a investir muito na área das criptomoedas. Hoje existem centenas de criptomoedas no mercado. Pessoas garimpam criptomoedas o tempo inteiro em vários lugares do mundo. Algumas, muitas, chegam a desaparecer com o tempo. E claro, quem botou dinheiro nelas acaba ficando sem nada. Tem criptomoedas que valem a milésima parte de um centavo, por exemplo. Então, com R$ 5 você compraria um valor absurdo em moedas e talvez se um dia ela explodisse, você ficaria rico. Mas a grande maioria não explode, a grande maioria, pelo incrível que pareça, desaparece e você acaba ficando sem nada. Tanto é que a maior parte das corretoras que eu conheço e trabalham no máximo com 4, 5 tipos de moeda, que são aquelas mais pertinentes que hoje estão no mercado. Como eu falei antes, disparadamente o Bitcoin, que é a moeda uma criptomoeda, o criptativo mais trabalhado no mundo. Como elas ainda não sofrem nenhum tipo de regra de sistema financeiro, o que muito acontece nelas é algo chamado volatilidade. O que é a volatilidade alta? Ela está em um momento, num gráfico, valendo R$ 40.000 a moeda, e numa questão de instantes ela cai para 35 e daqui a pouco ela sobe para 45 numa questão de minutos. Essa desce rápido, sobe rápido, desce rápido, sobe rápido, um prazo curto de tempo, a gente chama de volatilidade. A volatilidade não é uma coisa exclusiva das criptomoedas.
Hoje, outros investimentos, inclusive bolsa de valores, também sofrem volatilidades. Não tão agressivas como a criptomoeda, mas sofrem. E não num prazo tão curto de tempo, a não ser que um fator externo influencie uma informação e do nada essa ação possa despencar ou subir. Mas, geralmente, na boa parte do tempo, ela sofre uma oscilação aí regular que faz parte da bolsa. Mas nós estamos aqui hoje para falar de bolsa, estamos para falar de criptomoedas. A criptomoeda é uma coisa segura? Então, como eu falei para vocês, algumas criptomoedas já estão sendo trabalhadas há um bom tempo, elas seguem aí, como o Bitcoin e outras moedas, elas seguem aí atuando, sendo comercializadas, compradas e vendidas junto às corretoras de criptomoedas sem problema nenhum. Algumas outras desaparecem. Como eu falei, ela não é dinheiro, ela não é vista como algo monetário pelo Conselho, pela CVM. Então, ela não tem essa proteção de que se alguma coisa acontecer, você tem um órgão para reclamar. Ele não é fiscalizado por isso. Hoje, inclusive, pessoal, ela é considerado como um bem, assim como se fosse uma casa. Portanto, quando você ganha dinheiro num Bitcoin, você paga uma tributação como se você tivesse um imóvel, você tivesse um bem. Então, você ganha, seja no ganho de capital ou no rendimento, caso você venha a passar ela para alguém alugar a sua criptomoeda. Alugar criptomoeda? É possível alguém alugar uma criptomoeda de mim? Sim, é possível. Na verdade, no mundo dos investimentos, assim como se você tem uma casa e alguém aluga a sua casa para morar ou para fazer disso um negócio, uma criptomoeda também. Uma criptomoeda você pode alugar para ele e essa pessoa vai trabalhar alguma forma de ação, vai fazer um trader, vai fazer algum outro trabalho e vai ganhar um rendimento e vai te passar parte desse rendimento em cima da tua criptomoeda. Isso hoje algumas empresas já fazem. Claro que precisa ver a seriedade da empresa, até porque você não tenha nenhum problema quanto a isso, tá? Então, tudo como funciona para lidar com criptomoedas. Bom, se você quiser começar a trabalhar com criptomoedas, é importante que você veja o seguinte: primeiro, você tem que ter uma conta bancária no seu nome. Segundo, você tem que abrir uma conta numa corretora. Aí você vai abrir, tem várias, tá? Então eu não vou mencionar nenhuma aqui, até para não favorecer uma nem a outra, mas tem várias, você pode pesquisar e vai encontrar, elas são bem interessantes. Depois que você fez sua conta na corretora, você transfere seu dinheiro do seu banco, onde você trabalha, para a sua corretora. Lá o dinheiro entra na sua conta e você compra com eles, transfere por Bitcoin ou uma das outras criptomoedas, né? Aqui nós vamos falar hoje sobre o Bitcoin. Então você vai pegar e vai comprar o seu criptoativo, o Bitcoin, ok? Pessoal, uma coisa que é muito importante, e isso você tem que prestar muito atenção. Se você transferir Bitcoin para alguém, ou alguém vai te pagar algo em Bitcoin, existe dentro da corretora uma coisa chamada hash, que é o número de uma conta. É como se tivesse uma conta bancária. E você informa esse número, que é um número extenso, composto com letras e números, você informa para a pessoa que vai depositar para você. E assim, quando você quer depositar para a pessoa, ela te informa a hash dela, que é para onde a sua criptomoeda vai. Mas preste atenção num detalhe. Se você errar a hash e você transferir bitcoins para um outro endereço, ou ele vai parar no endereço de uma outra pessoa, ou ele simplesmente vai se perder. Não é que nem num banco. Se você fez um depósito na conta errada de uma pessoa e o sistema não encontrar, o dinheiro volta para sua conta. Não volta. Existem bilhões de dólares perdidos de moedas que ninguém sabe onde é que estão, porque eles foram colocados as hash de maneira errada e isso acaba se perdendo. Portanto, você tem que tomar muito cuidado. Tome bastante cuidado com isso. Você tem que ter o endereço direitinho daquela hash. E a mesma coisa que você tem que fazer quando você passar a sua. Senão não entra. Tá bom?
Isso é a primeira coisa muito importante que você vai ter. Quanto aos impostos, varia muito de quanto vai ser a sua lucratividade e o valor que você está colocando. Toda vez que nós falarmos de impostos, e eu não sou um perito tributário, é sempre importante, como eu falei, buscar um profissional. Você vai buscar um contador, vai explicar a sua situação e ele vai junto com você ajudar você a fazer a sua tributação para que você esteja em dia junto com o governo, para que você não tenha problema nenhum. Aí você paga o que corresponde ao governo e a sua parte é a sua parte, é o seu lucro. Lembrando que quando a gente paga imposto, nós não pagamos imposto sobre capital mais lucro. Não, a gente paga só imposto sobre lucro. Então, se você tem 10 mil reais, seja em criptomoeda ou qualquer investimento, vamos falar em criptomoeda, e você ganhou 1.000 reais, você vai pagar imposto sobre os 1.000, os 10 não, tá certo? Então isso é muito importante para você ficar bem ciente. Agora vai variar de acordo com o que a lista tributária vai te ofertar e você vai poder trabalhar, tá bom? Então isso é muito importante. Pessoal, diferente, a criptomoeda ela é permitida trabalhar sim. Você pode comprar, você pode vender, pagando seus devidos impostos. Alguém pode estar perguntando, Márcio, em vez de dar lucro, eu tive prejuízo, eu tenho que pagar imposto? Não, pessoal. Sobre prejuízo, a gente não paga imposto. A gente paga imposto apenas sobre lucro. Mas voltando a falar sobre a criptomoeda, quando você fizer compra ou venda, não tem nada de errado com isso, tá? Fique bem tranquilo. Tanto é que eu compro criptomoedas, invisto, uns meus investimentos é criptomoedas, não há nada de irregular nisso. O que existe de irregularidade, você já deve ter visto vários documentários, reportagens na TV, é relação sobre empresas, pirâmides que atuam relacionado ao segmento de criptomoedas. Então, isso é uma coisa que você tem que cuidar. Márcio, como é que eu posso ver se uma empresa é uma pirâmide? É, a primeira característica básica que eu vou te explicar em cima de cuidar de uma pirâmide é se alguém te oferecer um lucro muito maior, tá? Por algo que o mercado às vezes não está propício a trabalhar. Eu sei, criptomoedas têm um lucro acima do mercado, ok. Só que veja bem uma coisa. O segundo passo, ele é fundamental. Muitos te oferecem X% de lucro todo mês garantido se você empregar para eles tantos criptomoedas ou tantos reais em criptomoedas. Isso não tem como acontecer, pessoal. Eu não consigo imaginar o futuro. Imagina se eu pegar de você e te fizer uma promessa de que se você me der 10 mil reais, eu vou te pagar, sei lá, 20% todo mês sobre o seu retorno. Ah, eu vou pegar as suas criptomoedas e vou para uma plataforma fazer trader, que eu vou falar numa outra situação, que é compra e venda de moedas num determinado período, tá? E eu vou fazer trader com tuas criptomoedas, então do lucro eu vou te dar 20%. Eu não tenho como garantir que eu vou ganhar 20%. E se eu ganhar 2%? Como é que eu vou te pagar 20%? E se eu perder dinheiro? Porque existe no trader a perda do dinheiro. Como é que eu vou te pagar 20%? Eu não tenho como te garantir isso. Eu poderia falar que eu vou te pagar metade do lucro que eu adquiri. Mas quanto vai ser esse lucro? Bom, vai variar das ações, dos trabalhos, dos resultados que tem. Tá bom? Isso nós vamos ver. Desconfie muito quando alguém quer te dar 10, 15, 20, 30, 40% certo todo mês sobre o seu investimento. Pessoal, isso não existe. Tá? Você pode dar certo 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco você vai entrar no noticiário e vai ver que essa empresa foi pega pela Polícia Federal devido a algum esquema irregular. Você não tem como fazer isso. E hoje todas as empresas que eu conheço que ofertavam isso já tiveram problemas com a justiça, inclusive já foram derrubadas e as pessoas acabaram perdendo muito dinheiro. Então isso é alguma coisa que você tem que cuidar. Não é algo simples, tá? Tome bastante cuidado com isso, com essas promessas de lucro certo e garantido e muito alto sem você fazer muita coisa. Cuidado, até porque tem risco. Se alguém disser não, não tem risco nenhum, tem risco sim, tá? Trabalhar com criptomoedas é trabalhar com altíssimo risco. Ganha-se bem, ganha-se, pessoal. Se ganha bem.
Eu tive meses que eu ganhei 14%, 17% dentro de um mês. E tive meses que eu perdi 6%, 5%, 11%. Então, isso é uma coisa que você tem que conviver com a questão do risco, tá? Como eu falei, aqui agora, falando de criptomoedas, nós estamos falando de risco. Então, portanto, você tem que tomar esses cuidados, tá bom? Então, criptomoedas é muito importante. Quais são, como eu falei, as plataformas que tem, que trabalham com criptomoedas? Você pode botar lá corretora criptomoedas no Google, vão aparecer diversas. Lê, pesquisa, troca uma ideia com algumas pessoas na internet, entra nesses grupos nas redes sociais, você vai buscar bastantes informações e você vai ver o que tem aí por trás, e você entra e sai, pesquisa, enfim, tá bom? Aí lembre, se você tem que ter uma conta numa agência bancária brasileira, no seu nome, e outra coisa, você só consegue transferir do seu nome, João da Silva, para a conta João da Silva da corretora de criptomoedas. Se sua esposa, irmã, pai, mãe, vizinho, periquito, qualquer um quiser transferir dinheiro da conta deles para vocês, não aprova, tá? Até para não ser lavagem de dinheiro. O governo está olhando isso bem de perto. Portanto, tem que passar da sua conta para aquela conta. Com toda a devida regularidade, de saber a origem do dinheiro, porque tem muito disso, né, pessoal? Tem muito de evasão de dinheiro, evasão de divisas, lavagem de dinheiro. Nossa, tá cheio dessas coisas por aí, tá bom? Então, criptomoedas, no meu ponto, é uma tendência para o futuro. Nós vamos ver isso crescer muito. Eu acho que mais uns 4, 5 anos a gente vai ver assim o mundo digerir melhor essa ideia da criptomoeda. Nós vamos ver isso. Especialistas dizem que a partir do momento que o mundo reconhecer a criptomoeda como uma forma legal de trabalhar com ela, essa volatilidade e, consequentemente, a lucratividade que ela dá, que é maior, tende a diminuir, porque ela passa a ser um produto mais reconhecido e aí vai ser mais fácil de trabalhar com ela. Ela vai ter esse reconhecimento. Por enquanto, ela não é reconhecida como moeda. Em vários países ela não sofre. Em vários países também não proíbem de você comprar. Tá? Volto a dizer, não é proibido. Você pode ter uma carteira de criptomoedas. Não há problema nenhum. Eu já conheço criptomoedas faz uns 3, 4 anos. Conheço corretoras há 3, 4 anos. Elas estão lá firmes, fortes. Fazem milhões de negociações por dia. São empresas fortes. Então, não há problema com isso, tá? Se você tem dúvidas em específico de criptomoedas, algo que eu não tenha falado nesse vídeo, por favor me pergunta, fica mais fácil. Clica aqui embaixo no botãozinho do WhatsApp, você me chama e a gente troca uma ideia por lá. Valeu? Espero ter ajudado. Na próxima aula, nós começamos a falar sobre o mundo das ações. Eu, pessoalmente, sou apaixonado pelas ações. A gente vai conversar mais sobre isso e trocar mais ideias. Forte abraço e até a próxima.